Título 9. Das Disposições Constitucionais Gerais. Artigo 233, revogado. Parágrafos 1º, 2º e 3º revogados. Artigo 234. É vedada à União, direta ou indiretamente, assumir, em decorrência da criação de Estado, encargos referentes a despesas com pessoal inativo e com encargos e amortizações da dívida interna ou externa da administração pública, inclusive da indireta. Artigo 235. Nos 10 primeiros anos da criação de Estado, serão observadas as seguintes normas básicas. Inciso 1. A Assembleia Legislativa será composta de 17 deputados, se a população do Estado for inferior a 600 mil habitantes, e de 24, se igual ou superior a esse número, até 1.500.000. Inciso 2. O governo terá no máximo 10 secretarias. Inciso 3. O Tribunal de Contas terá 3 membros nomeados pelo governador eleito, dentre brasileiros de comprovada idoneidade e notório saber. Inciso 4. O Tribunal de Justiça terá 7 desembargadores. Inciso 5. Os primeiros desembargadores serão nomeados pelo governador eleito, escolhidos da seguinte forma. Alínea A. 5 dentre os magistrados com mais de 35 anos de idade, em exercício na área do novo Estado ou do Estado originário. Alínea B. 2 dentre promotores, nas mesmas condições, e advogados de comprovada idoneidade e saber jurídico, com 10 anos, no mínimo, de exercício profissional, obedecido o procedimento fixado na Constituição. Inciso 6. No caso de Estado proveniente de território federal, os 5 primeiros desembargadores poderão ser escolhidos dentre juízes de direito de qualquer parte do país. Inciso 7. Em cada comarca, o primeiro juiz de direito, o primeiro promotor de justiça e o primeiro defensor público serão nomeados pelo governador eleito após concurso público de provas e títulos. Inciso 8. Até a promulgação da Constituição Estadual, responderão pela Procuradoria-Geral, pela Advocacia-Geral e pela Defensoria-Geral do Estado, advogados de notório saber, com 35 anos de idade, no mínimo, nomeados pelo governador eleito e demissíveis ad nutum. Inciso 9. Se o novo Estado for resultado de transformação de território federal, a transferência de encargos financeiros da União para pagamento dos servidores optantes que pertenciam à administração federal ocorrerá da seguinte forma. Alínea A. No 6º ano de instalação, o Estado assumirá 20% dos encargos financeiros para fazer face ao pagamento dos servidores públicos, ficando ainda o restante sob a responsabilidade da União. Alínea B. No 7º ano, os encargos do Estado serão acrescidos de 30% e no 8º dos restantes 50%. Inciso 10. As nomeações que se seguirem às primeiras para os cargos mencionados neste artigo serão disciplinadas na Constituição Estadual. Inciso 11. As despesas orçamentárias com pessoal não poderão ultrapassar 50% da receita do Estado. Artigo 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado por delegação do poder público. Parágrafo 1º. Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário. Parágrafo 2º. Lei Federal estabelecerá normas gerais para a fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro. Parágrafo 3º. O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de 6 meses. Artigo 237.
A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda. Artigo 238. A lei ordenará a venda e revenda de combustíveis de petróleo, álcool, carburante e outros combustíveis derivados de matérias-primas renováveis, respeitados os princípios desta Constituição. Artigo 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criada pela Lei Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o Programa de Seguro-Desemprego, outras ações da Previdência Social e o abono de que trata o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 1º. Dos recursos mencionados no caput, no mínimo 28% serão destinados para o financiamento de programas de desenvolvimento econômico por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que preservem o seu valor. Parágrafo 2º. Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o caput deste artigo para depósito nas contas individuais dos participantes. Parágrafo 3º. Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até 2 salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição. Parágrafo 4º. O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa, cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei. Parágrafo 5º. Os programas de desenvolvimento econômico, financiados na forma do parágrafo 1º, e seus resultados serão anualmente avaliados e divulgados em meios de comunicação social eletrônico e apresentados em reunião da Comissão Mista Permanente, de que trata o parágrafo 1º do artigo 166. Artigo 240. Ficam ressalvadas do disposto no artigo 195 as atuais contribuições compulsórias dos empregadores sobre a folha de salários destinadas às entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical. Artigo 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão, por meio de lei, os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. Artigo 242. O princípio do artigo 206, inciso 4, não se aplica às instituições educacionais oficiais criadas por lei estadual ou municipal e existentes na data da promulgação desta Constituição, que não sejam total ou preponderantemente mantidas com recursos públicos. Parágrafo 1º. O ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. Parágrafo 2º. O Colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Artigo 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização ao proprietário
e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado no que couber o disposto no artigo 5º. Parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica na forma da lei. Artigo 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros dos edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes, a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no artigo 227, parágrafo 2º. Artigo 245. A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o poder público dará assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da responsabilidade civil do autor do ilícito. Artigo 246. É vedada a adoção de medidas provisórias na regulamentação do artigo da Constituição, cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda promulgada entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação desta emenda, inclusive. Artigo 247. As leis previstas no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 41 e no parágrafo 7 do artigo 169 estabelecerão critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor público estável que, em decorrência das atribuições de seu cargo efetivo, desenvolva atividades exclusivas de Estado. Parágrafo único. Na hipótese de insuficiência de desempenho, a perda do cargo somente ocorrerá mediante processo administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa. Artigo 248. Os benefícios pagos, a qualquer título, pelo órgão responsável pelo regime geral de previdência social, ainda que à conta do Tesouro Nacional, e os não sujeitos ao limite máximo do valor fixado para os benefícios concedidos por esse regime, observarão os limites fixados no artigo 37, inciso 11. Artigo 249. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento de proventos de aposentadoria e pensões concedidas aos respectivos servidores e seus dependentes, em adição aos recursos dos respectivos tesouros, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão constituir fundos integrados pelos recursos provenientes de contribuições e por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e a administração desses fundos. Artigo 250. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos pelo Regime Geral de Previdência Social, em adição aos recursos de sua arrecadação, a União poderá constituir fundo integrado por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e a administração desse fundo. Brasília, 5 de outubro de 1988. Ulisses Guimarães. Presidente: Mauro Benevides. Primeiro presidente: Jorge Arbage. Segundo presidente: Marcelo Cordeiro. Primeiro secretário: Mário Maia. Segundo secretário: Arnaldo Faria de Sá. Terceiro secretário: Benedita da Silva. Primeiro suplente de secretário: Luiz Soier. Segundo suplente de secretário: Sotero Cunha. Terceiro suplente de secretário: Bernardo Cabral. Relator geral: Adolfo Oliveira. Relator adjunto: Antônio Carlos Condé Reis. Relator adjunto: José Fogaça. Relator adjunto: Abigail Feitosa. Acival Gomes, Adalto Pereira, Ademir Andrade, Ademar de Barros Filhos, Adroaldo Streck, Adilson Mota, Aécio de Borba, Aécio Neves, Afonso Camargo, Afife Domingos, Afonso Arinos, Afonso Sancho, Agassiz Almeida, Agripino de Oliveira Lima, Ayrton Cordeiro, Ayrton Sandoval, Alarico Abib Albano Franco, Albérico Cordeiro, Albérico Filho, Alcene Guerra, Alcide Saldanha, Aldo Arantes,
Alessio Dias, Alexandre Costa, Alexandre Puzina, Alfredo Campos, Almir Gabriel, Aloísio Vasconcelos, Aloísio Chaves, Aloísio Teixeira, Aloísio Bezerra, Aloísio Campos, Álvaro Antônio, Álvaro Pacheco, Álvaro Vale, Alisson Paunelli, Amaral Neto, Almauri Miller, Almica Moreira, Ângelo Magalhães, Ana Maria Rates, Aníbal Barcelos, Antero de Barros, Antônio Câmara, Antônio Carlos Franco, Antônio Carlos Mendes Tame, Antônio de Jesus, Antônio Ferreira, Antônio Gaspar, Antônio Maris, Antônio Perosa, Antônio Sali Curiati, Antônio Ueno, Arnaldo Martins, Arnaldo Moraes, Arnaldo Prieto, Arnaldo Fioravante, Harold de Oliveira, Artenir Werner, Arthur de Távola, Asdrubal Bentes, Assis Canuto, Átila Lira, Augusto Carvalho, Áureo Melo, Basílio Villani, Benedicto Monteiro, Benito Gama, Bete Azize, Bezerra de Melo, Bocaiúva Cunha, Bonifácio de Andrada, Bosco França, Brandão Monteiro, Caio Pompeu, Carlos Alberto Caó, Carlos Benevides, Carlos Cardinal, Carlos Chiarelli, Carlos Cota, Carlos De Carli, Carlos Moscone, Carlos Santiana, Carlos Vinagre, Carlos Virgílio, Carrel Benevides, Cássio Cunha Lima, Célio de Castro, Celso Dourado, César Caos Neto, César Maia, Chagas Duarte, Chagas Neto, Chagas Rodrigues, Chico Humberto, Cristóvão Chiaradia, Cid Carvalho, Cid Saboia de Carvalho, Cláudio Ávila, Cleonâncio Fonseca, Costa Ferreira, Cristina Tavares, Cunha Bueno, Dalton Canabrava, Darcy Deitos, Darcy Posa, Dazo Coimbra, Davi Alves Silva, Del Bosco Amaral, Delfim Neto, Délio Braz, Denizar Arneiro, Dionísio Dalprá, Dionísio Age, Disseu Tutu Quadros, Disseu Carneiro, Divaldo Suruague, Digenal Gonçalves, Domingos Juvenil, Domingos Leonelli, Doreto Campanari, Edésio Frias, Edilson Lobão, Edivaldo Mota, Edmi Tavares, Edmilson Valentim, Eduardo Bonfim, Eduardo Jorge, Eduardo Moreira, Egídio Ferreira Lima, Elias Murad, Eliel Rodrigues, Eliezer Moreira, Enoque Vieira, Heraldo Tinoco, Heraldo Trindade, Érico Pegoraro, Herve Boncoski, Etevaldo Nogueira, Euclides Circalco, Eunice Micheles, Evaldo Gonçalves, Expedito Machado, Ézio Ferreira, Fábio Feldman, Fábio Rauniete, Faralbini Júnior, Fausto Fernandes, Fausto Rocha, Felipe Mendes, Feres Nader, Fernando Bezerra Coelho, Fernando Cunha, Fernando Gasparim, Fernando Gomes, Fernando Henrique Cardoso, Fernando Lira, Fernando Santana, Fernando Velasco, Firmo de Castro, Flávio Palmier da Veiga, Flávio Rocha, Florestan Fernandes, Floriceno Paixão, França Teixeira, Francisco Amaral, Francisco Benjamin, Francisco Carneiro, Francisco Coelho, Francisco Diógenes, Francisco Dornelles, Francisco Custer, Francisco Pinto, Francisco Hollenberg, Francisco Rossi, Francisco Sales, Furtado Leite, Gabriel Ferreira, Gandhi Jamil, Gastone Rigi, Genebaldo Correia, Genésio Bernardino, Giovano Borges, Geraldo Alckmin Filho, Geraldo Bulhões, Geraldo Campos, Geraldo Fleming, Geraldo Melo, Gerson Camata, Gerson Marcondes, Gerson Pérez, Gidel Dantas, Gil César, Gilson Machado, Gonzaga Patriota, Guilherme Palmeira, Gomecindo Milhomem, Gustavo de Faria, Arlan Gadelha, Haroldo Lima, Haroldo Saboia,
Hélio Costa, Hélio Duque, Hélio Malhães, Hélio Rosas, Henrique Córdova, Henrique Eduardo Alves, Heráclito Fortes, Hermes Zanetti, Hilário Braun, Homero Santos, Humberto Lucena, Humberto Souto, Iberé Ferreira, Ibicem Pinheiro, Inocêncio Oliveira, Irajá Rodrigues, Irã Saraiva, Irapuã Costa Júnior, Irma Passoni, Ismael Vanderlei, Israel Pinheiro, Itamar Franco, Ivo Serzóssimo, Ivo Leque, Ivo Mainardi, Ivo Vanderlinde, Jaci Scanagata, Jairo Azi, Jairo Carneiro, Jales Fontoura, Jamil Haddad, Jarbas Passarinho, Jaime Palharim, Jaime Santana, Jesualdo Cavalcante, Jesus Trágira, Joaci Góes, João Agripino, João Alves, João Calmon, João Carlos Bacelar, João Castelo, João Cunha, João da Mata, João de Deus Antunes, João Herman Neto, João Lobo, João Machado Hollenberg, João Menezes, João Natal, João Paulo, João Rezeque, Joaquim Bevilacqua, Joaquim Francisco, Joaquim Raiquel, Joaquim Sucena, Jofran Frejati, Jonas Pinheiro, Jonival Lucas, Jorge Bornaueser, Jorge Age, Jorge Leite, Jorge Uequede, Jorge Viana, José Agripino, José Camargo, José Carlos Coutinho, José Carlos Greco, José Carlos Martinez, José Carlos Saboia, José Carlos Vasconcelos, José Costa, José da Conceição, José Dutra, José Egrégia, José Elias, José Fernandes, José Freire, José Genuíno, José Geraldo, José Guedes, José Inácio Ferreira, José Jorge, José Lins, José Lourenço, José Luiz de Sá, José Luiz Maia, José Maranhão, José Maria Emael, José Marício, José Melo, José Mendonça Bezerra, José Mouro, José Paulo Bisol, José Queiroz, José Richa, José Santana de Vasconcelos, José Serra, José Tavares, José Teixeira, José Tomás Nonhô, José Tinoco, José Ulisses de Oliveira, José Viana, José Yunes, Giovanni Massini, Juarez Antunes, Júlio Campos, Júlio Costamilã, Jutaí Júnior, Jutaí Magalhães, Coiu Ilha, Lael Varela, Lavoisier Maia, Leite Chaves, Lélio Souza, Leopoldo Pérez, Leuor Lomanto, Levi Dias, Lésio Sattler, Lídice da Mata, Lorenberg Nunes Rocha, Lorival Batista, Lúcia Braga, Lúcia Vânia, Lúcio Alcântara, Luiz Eduardo, Luiz Roberto Ponte, Luiz Alberto Rodrigues, Luiz Freire, Luiz Guxiquem, Luiz Henrique, Luiz Inácio Lula da Silva, Luiz Leal, Luiz Marques, Luiz Salomão, Luiz Viana Neto, Lisânias Maciel, Maguito Vilela, Maluli Neto, Manuel Castro, Manuel Moreira, Manuel Ribeiro, Mansueto de Lavor, Manuel Viana, Márcia Kubitschek, Márcio Braga, Márcio Lacerda, Marco Maciel, Marcondes Gadelha, Marco Lima, Marcos Queiroz, Maria de Lourdes Abadia, Maria Lúcia, Maria Assad, Mário Covas, Mário de Oliveira, Mário Lima, Marluce Pinto, Matheus Lensen, Matos Leão, Maurício Campos, Maurício Correia, Maurício Fruete, Maurício Nascer, Maurício Pádua, Maurílio Ferreira Lima, Mauro Borges, Mauro Campos, Mauro Miranda, Mauro Sampaio, Marques Rosenman, Meira Filho, Melo Freire, Melo Reis, Mendes Botelho, Mendes Canali, Mendes Ribeiro, Messias Góes, Messias Soares, Michel Temer, Milton Barbosa, Milton Lima, Milton Reis, Miraldo Gomes, Miro Teixeira, Moema Santiago, Moisés Pimentel, Mozarildo Cavalcante, Mussa Demes, Miriam Portela, Nabor Júnior, Naftali Alves de Souza, Narciso Mendes, Nelson Aguiar, Nelson Carneiro, Nelson Jobim, Nelson Sabrá,
Nelson Seixas, Nelson Iquedequim, Nelton Friedrich, Nestor Duarte, Ney Maranhão, Nis Isguarese, Wilson Gibson, Nion Albernaz, Noel de Carvalho, Níder Barbosa, Octávio Elísio, Odaci Soares, Olavo Pires, Olívio Dutra, Onofre Correia, Orlando Bezerra, Orlando Pacheco, Oscar Correia, Osmar Leitão, Osmi Lima, Osmundo Rebouças, Oswaldo Bender, Oswaldo Coelho, Oswaldo Macedo, Oswaldo Sobrinho, Oswaldo Almeida, Oswaldo Trevisan, Otomar Pinto, Paz de Andrade, Paz Landim, Paulo Delgado, Paulo Macarini, Paulo Marques, Paulo Micarone, Paulo Paim, Paulo Pimentel, Paulo Ramos, Paulo Roberto Cunha, Paulo Silva, Paulo Zarzur, Pedro Canedo, Pedro Seolim, Percival Muniz, Pimenta da Veiga, Plínio Arruda Sampaio, Plínio Martins, Pompeu de Souza, Rachide Saldanha Desi, Raimundo Bezerra, Raimundo Lira, Raimundo Rezende, Raquel Cândido, Raquel Capiberibe, Raul Belém, Raul Ferraz, Renan Calheiros, Renato Bernardi, Renato Johnson, Renato Viana, Renato Fiuza, Ricardo Izar, Rita Camata, Rita Furtado, Roberto Augusto, Roberto Balestra, Roberto Brant, Roberto Campos, Roberto Dávila, Roberto Freire, Roberto Jefferson, Roberto Hollenberg, Roberto Torres, Roberto Vital, Robson Marinho, Rodrigues Palmas, Ronaldo Aragão, Ronaldo Carvalho, Ronaldo César Coelho, Ronan Tito, Ronaldo Correia, Rosa Prata, Rose de Freitas, Rospide Neto, Rubem Branquinho, Rubem Medina, Rubem Figueiró, Ruberval Piloto, Rui Bacelar, Rui Nedel, Sadi Awache, Salatiel Carvalho, Sani Achoa, Sandra Cavalcante, Santinho Furtado, Sarney Filho, Saulo Queiroz, Sérgio Brito, Sérgio Espada, Sérgio Werneck, Severo Gomes, Cimaringas Seixas, Silvio Abreu, Cima Cecim, Siqueira Campos, Solon Borges dos Reis, Estélio Dias, Tadeu França, Telmo Christi, Teotólio Vilela Filho, Teodoro Mendes, Tito Costa, Ubiratã Aguiar, Ubiratã Spinelli, Udurico Pinto, Valmi Campelo, Walter Pereira, Vasco Alves, Vicente Bogo, Victor Facchione, Victor Fontana, Victor Trovão, Vieira da Silva, Wilson Souza, Vinguete Rosado, Vinícius Cansanção, Virgindáusio de Sena, Virgílio Calassi, Virgílio Guimarães, Vitor Buais, Vivaldo Barbosa, Vladimir Palmeira, Wagner Lago, Valdec Ornelas, Valdir Pugliese, Valmont de Luca, Vilma Maia, Wilson Campos, Wilson Martins, Isa Paladares. Participantes: Álvaro Dias, Antônio Brito, Beth Mendes, Borges da Silveira, Cardoso Alves, Edivaldo Holanda, Expedito Júnior, Fadá Gatas, Francisco Dias, Jeová Amarante, Hélio Gueiros, Horácio Ferraz, Hugo Napoleão, Iturival Nascimento, Ivan Bonato, Jorge Medauá, Jorge Mendonça de Moraes, Leopoldo Bessônio, Marcelo Miranda, Mauro Fecuri, Nelto de Conto, Nivaldo Machado, Oswaldo Lima Filho, Paulo Almada, Prisco Viana, Raupe Biassi, Rosário Congro Neto, Sérgio Nait, Deide Lima. Em memória, Alaí Ferreira, Antônio Farias, Fábio Lucena, Norberto Chuantes, Virgílio Távoro. Esse texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União, de 5 de outubro de 1988.